Professor Igor com vocês, que alegria! Eu auxilio vocês a conseguir aí encontrar a sua vocação profissional. Mas, cara, tá difícil encontrar o que você quer para sua vida profissional? É normal, muitas vezes, naquele momento que a gente chega numa fase de vida, de decisão, de escolha, a gente precisa definir, qual que é a minha vibe profissional? O professor Ricardo, ele também auxilia aí a galerinha a encontrar a sua vocação. E não é para você ficar desesperado não, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer isso? Calma, nós podemos te ajudar. Ricardo, deixa eu te perguntar, qual a melhor maneira, cara, de escolher aí, imagina aí, os jovens estão nessas dúvidas, qual a melhor maneira que ele tem para escolher a profissão, cara? Eu acho que a melhor maneira de escolher algo é se informar, então você tem que ir em busca de informação. Então você tem que definir primeiro o que eu gosto, qual que é a profissão que me atrai. Eu gosto mais de desenhar, design, eu gosto de fotografar, eu quero ser médico, eu quero ser cantor. Depois, procure informações na área. Então, por exemplo, aqui nós temos o movimento, que ajuda você a se decidir. Vai atrás desse tipo de informação, que são informações mais concretas. Só que aí eu te pergunto, uma das formas que a gente tem de escolher aí a profissão é buscar identificar o que gosta. Mas, Ricardo, me ajuda aí, põe na tela, Como que eu começo a identificar aquilo que eu gosto, cara? Eu gosto de tanta coisa, eu gosto de jogar bola, eu gosto de jogar game, eu gosto de uma porrada, cara, de coisa. Tem momento que eu não gosto de fazer nada. Como que eu começo a identificar o que eu gosto e isso, de que forma usar isso para me ajudar a escolher aí a profissão? Bom, é um processo de autoconhecimento. Quando a gente pensa em profissão, a gente vai pensar em algo que a gente vai fazer por um longo período da nossa vida. Então, eu decidi ser professor, ou eu vou ser professor pelo menos 5, 10 anos, para depois mudar para coordenação ou alguma outra coisa. Então, a gente tem que pensar a longo prazo. O que eu faria com paixão que não reduziria e nem me estressaria? Eu gosto de jogar futebol, mas eu jogaria futebol todo dia para viver ou para ter uma renda? Eu gosto de jogar games, mas eu jogo games para ter uma renda, eu teria essa coragem de jogar todo dia com um cronograma, ou eu jogo para relaxar? A gente tem que tirar essa ilusão da diversão, e do prazer. Porque prazer é momentâneo, a diversão também é momentânea, a gente tem que procurar coisas que são duradouras. Vamos imaginar que o cara, ou a garota, ele goste de, por exemplo, jogar bola, ou tá com os amigos. Tá lá com a galera trocando ideia, aquela coisa toda. Ele pode usar isso de que forma para pensar numa profissão? Ok, eu gosto de estar com os meus amigos porque eu gosto de me conectar com pessoas. Bacana, eu gosto de futebol porque possivelmente eu gosto de atividade física. Esse tipo de gostar de algo, cara, de que forma isso vai dar pistas para a gente definir aí a nossa profissão? Eu acho que quando a gente está pensando nesse gostar, eu não usaria a palavra profissão, eu usaria mais a palavra vocação. Porque eu descubro o que eu sou bom em. Então você disse, eu sou bom em socializar, eu posso ser, pensando no ramo do futebol, posso ser professor, posso ser uma escolinha de futebol, eu posso ser professor de educação física, eu posso ser um jogador de futebol. Então a gente descobre, além da profissão, o que nós temos vocação para. Tenho vocação para lidar com o público, com o público. Então, eu tenho várias profissões, um leque se abre mediante a isso. O esquema, então, o cara, para começar aí a ter pistas do que ele quer para a vida profissional, ele encontrar a vocação e ter como base aí quais são as suas habilidades. Eu identificando as minhas habilidades, o que eu gosto de fazer, eu vou ter pistas aí. Então, fala pra gente aí, Ricardo, quais habilidades o cidadão pode usar, aliás, como ele faz, eu vou até melhorar a perguntinha, como que eu faço para encontrar as habilidades que eu tenho, cara? Processo de autoconhecimento. Dá uma dica
dica de como eu vou fazer, como que o cara, que a garota vai fazer aí, né? Para dar o primeiro passo, olha isso, é para dar o primeiro passo para se autoconhecer. Tipo, dá para você fazer aí na sua casa. Olha, eu começaria com um diário, né? Diário das minhas habilidades, o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom em. Diário é tipo assim, o cara pega um bloco de notas ou pega um caderninho, chega e começa a escrever tudo que ele fez no dia, mais ou menos isso. Tipo um diário que a gente vê em alguns filmes que tem lá a garota, né, que tem lá o diário, que ela põe o cadeadinho, o meu diário, né, o meu diário. É mais ou menos isso? A gente tem que tomar cuidado, porque você pegou e fez o meu querido diário, né? Isso é uma coisa mais pessoal, você não está fazendo uma exploração básica, porque querendo ou não, diário, nesse caso, é um desabafo. Eu estou escrevendo como foi meu dia para guardar uma memória. O diário que eu quero dizer é uma coisa mais investigativa. Então começa a me observar, começo a ver no dia o que eu mais gosto. Eu mais gosto de interagir com pessoas, eu gosto mais de interagir com animais, eu gosto mais de ficar na frente do computador, eu gosto mais de ficar sozinho, de ficar quieto, em paz. Então você faz uma coisa mais investigativa, você está vendo suas habilidades. Pô, ó que legal! Então, uma dica aí para reconhecer as suas habilidades, né, para depois você começar a observar de que forma você pode usar essas habilidades, né, dentro de uma profissão, é você pegar o diário, não aquele diário, né, hoje eu peguei, acordei, né, e sorri para o sol. Não, é um diário que você vai colocar aí, né, as suas habilidades e que tipo de pergunta, Ricardo, ele pode fazer, para si mesmo, para começar a preencher aí esse diário. Perguntas básicas, quais são os pontos fortes que eu identifico em mim mesmo, quais são os pontos fortes que as pessoas ao meu redor identificam, porque é igual uma partida de xadrez, às vezes quem está de fora vê melhor, então a gente também tem que fazer uma investigação. Às vezes eu acho que eu sou ótimo para falar com pessoas, mas às vezes eu falo muito alto, eu grito demais, eu sou muito incisivo, eu falo muito rápido, sei lá. Então a gente tem que ter não só a coleta própria de informações, mas a coleta externa. Então começa com essas perguntinhas. No que eu sou bom? O que eu não sou tão bom assim? O que eu sou ruim? O que eu não sou tão bom, dá pra melhorar? O que eu sou bom, dá pra ficar especialista? Dá pra ser isso ou não? O que eu sou ruim, eu descarto ou é uma coisa que eu quero muito trabalhar com? E aí você vai fazendo essas perguntas auto-investigatórias para descobrir mais ou menos suas habilidades. Por exemplo, eu sou bom em jogar futebol, mas eu não sou bom em liderar uma equipe, então eu não sei se eu seria bom em ensinar alguém a jogar futebol, tá? Eu sou bom na prática, eu não sou bom na teorização, nesse coaching, nesse processo de ensino-aprendizagem. Olha que bacana, né? Na medida que você começa a observar aí as suas habilidades, você pode, né, começar a utilizar, a pensar, né, em como utilizar isso uma determinada profissão. Então tá, a tua vibe, por exemplo, é trabalho em equipe. Você curte jogar um futebol, você curte jogar um vôlei, bacana. Que tipo de profissão? Você pode pesquisar isso aí. Que tipo de profissão é importante saber trabalhar em equipe? Olha como que vai te dando pistas para qual caminho você quer seguir. Cara, tinha um aluno meu, o cara era fissurado, louco por games. E além de gostar de games, ele viu que a vibe dele era o esquema de computador, era o esquema da tecnologia. Até que observando aí essas habilidades, as capacidades que ele tinha para esse universo digital, o cara foi seguir uma carreira dentro dessa área digital, dentro dessa área de informática. Então ele começou a observar aí os hobbies que ele tinha, o que ele curtia fazer no seu momento de lazer, e falou assim, uau, vou usar isso, numa profissão que tem a ver com isso. Uma coisa às vezes a gente pensa, cara, eu tenho 15, 16, 17, 18 anos. Por que é importante eu tomar nesse momento uma decisão sobre qual é a minha vocação profissional ou qual profissão eu devo seguir? Falar aqui com o Ricardo, professor Ricardo, professor Ricardão, ok? E aí eu vou perguntar,
O professor Ricardo, gente, é uma pessoa que a gente às vezes coloca algumas palavras, né? E ele acha engraçado. Ricardo, por que é importante esse jovem já buscar a sua vocação profissional? Porque às vezes o cara tá pensando assim, ou a garota, pô, mas eu sou muito jovem, para decidir isso. Ou eu sei que é importante eu decidir sobre o meu futuro profissional, mas pô, será que não é muito cedo para eu fazer aí essa escolha? Cara, eu lhe pergunto, às vezes é certo a pessoa pensar que é cedo demais para ela descobrir a vocação profissional dela? Eu acho que quando se trata de autoconhecimento, nunca é cedo demais, tá? Primeiro porque nós temos duas vertentes aqui, tem duas coisas que podem acontecer. Se eu demoro muito, o mercado, eu vou ficar um pouco velho, desatualizado com o mercado. Quanto mais cedo eu escolho, melhor me preparo e também consigo ter um plano de carreira. Porque a gente pensa em vocação e profissão, a gente esquece que tem carreira por trás disso. Às vezes você fica 5, 6 anos numa faculdade e depois você esquece que tem uma construção após a decisão, tá? Tem a decisão, né, a construção antes, e tem a construção após. Então, quanto mais cedo você decidir, mais informação você vai conseguir acumular com o tempo, mais fácil vai ser o seu pós. Tá? Exemplo, eu tenho um primo meu que ele sempre gostou de jogar futebol e natação, e desde pequeno ele sabia que queria trabalhar com esportes. Tom. E aí, ele decidiu ser professor de educação física. Hoje em dia ele tem academia, ele tem um grupo de ciclismo, então ele deve estar com o quê? Eu tô com 32, ele tá com 31, 30 anos de idade e já tem toda uma estrutura própria, tem a academia dele, tem os grupos dele, porque lá atrás ele já sabia que queria trabalhar com esportes, queria ser líder, liderar a pessoa. Tipo, ele já tinha um autoconhecimento que fazia visualizar que tipo de profissão ele poderia seguir. Mas vamos pensar, será que é fácil, sozinho, você decidir a sua vocação profissional? É mais fácil ou mais difícil escolher a vocação profissional com alguém? Ou dá para começar sozinho a escolher aí qual que é a sua vocação profissional? Eu acho que é isso. Então, Igor, só para te contar, minha prima mesmo, ela veio procurar ajuda, veio procurar minha ajuda esses tempos para trás, porque ela queria saber qual emprego ela decidiria. Ela já tem a vocação dela, que ela é professora, ela é pedagoga, e ela falou assim, Ricardo, eu recebi 2 oportunidades de emprego. Uma para ser coordenadora e outra para ser só professora. Eu perguntei para ela o seguinte, põe na balança, tá? Primeiro, as duas têm a remuneração igual, se dinheiro foi importante para você. Ela falou, não, são parecidas. Eu falei, então agora você tem que pensar na segunda etapa. Você quer ser treinada para ser líder ou você não quer assumir essa responsabilidade? Ela falou, Ricardo, você já me ajudou a decidir. Só com uma pergunta que eu fiz para ela, ela já tomou a decisão. Porque provavelmente ou ela deu clique, não, eu quero ser líder, ou ela, não é para mim. Porque quando a gente tem uma orientação, a gente tem uma pessoa para nos ajudar, um mentor, um guia, às vezes ele ajuda a ver coisas que sozinho nós não conseguimos ver. Mas vamos lá, essa questão de ter às vezes uma orientação, cara, para escolher a vocação profissional. Essa orientação porque funciona assim, muitas vezes, por exemplo, amigos, pais, parentes, pessoas próximas, né? Você vai trocar uma ideia, fala assim, cara, tô em dúvida qual profissão eu devo seguir ou qual é a minha vocação profissional. Aí a galerinha começa com um monte de palpite. O amigo, né, fala uma coisa, um parente fala outra coisa, a namorada fala um outro esquema, o namorado fala uma outra questão. E aí, a gente também tem que ouvir todo mundo, cara, quando a gente vai escolher a nossa vocação profissional. A gente tem que tomar cuidado com os preconceitos que as pessoas têm, então a gente tem que filtrar. Opiniões, elas têm que ser neutras. Vou te dar um exemplo que eu sempre falei para meus alunos. Se você conversar com alguém que não consegue aprender inglês, falar que você vai fazer um curso de inglês, essa pessoa vai falar o que para você? Desiste porque é difícil. Se você conversar com alguém que já aprendeu inglês e gosta, vai falar para você, não vai que é fácil. Então a gente tem que tomar cuidado com as opiniões alheias, porque às vezes elas, querendo ou não, são carregadas de preconceitos. Então a gente não pode ouvir todo mundo, infelizmente. Ou você pode até ouvir e filtrar. O certo é você procurar um profissional ou uma instituição, tá? Que ela vai ser neutra, ela não vai te julgar com caráter, mas eu acho que você tem que ser XYZ. Não, ela vai fazer
alguns treinos, vai passar algumas atividades e mediante essa cientificidade, ela vai falar para você, olha, segue tal caminho, você pode seguir tal e tal e tal caminho, tá? Porque a opinião ela tem que ser mais... Agora vamos lá, eu te pergunto, como que você definiu, por exemplo, né, a sua profissão? Olha, é uma coisa muito engraçada como eu defini a profissão. Porque eu tinha uma coisa em mente quando eu tinha... Na verdade, eu tinha 3 opções quando eu tinha meus 15 anos de idade. Eu queria ser ou engenheiro, tá? Ou eu queria ser cientista, louco, tá? Já muito com a minha personalidade. E eu gostava muito da área mais energética, essa coisa mais... Holística, né? Holística. Mais Tipo, nada a ver uma coisa com a outra. Engenharia, ser cientista, negócio holístico, vibe esotérica. Engenharia era por causa da minha família. Cientista porque eu adorava ver aquelas coisas explodindo, tá? E eu gostava muito dessa vibe mais zen, tanto é que eu pratico meditação, eu faço as coisas. E conversando com profissionais ao meu redor, minha família queria que eu fizesse engenharia. Meus amigos falaram, não, pelo amor de Deus, vai ser coisa e tal. Conversando com pessoas mais neutras, com alguns professores mesmos, meus e alguns até psicólogos, eles falaram, olha, você tem que seguir o que você fica mais confortável. O que eu me sentia mais confortável? Conversando com pessoas, ajudando pessoas. Então eu optei, né, pela área da psicologia e depois para ser professor de inglês, porque eu tô lidando com o público e é ali que eu me achei, porque ali eu consigo ser esse mais zen, mais... Pô, que legal, olha que bacana. Muitas vezes, né, você buscando aí a sua vocação profissional, você vai encontrar sim, né, desde que você tiver aí uma orientação, as ferramentas, né, você vai encontrar aí a sua profissão, bacana? Só que aquela profissão, ela pode te abrir outras possibilidades. Então, tipo, o Ricardo, fazendo esse trabalho de autoconhecimento, ele decidiu ser psicólogo. Só que ele não ficou só como psicólogo. Ele também, tendo como base aí a profissão dele, tendo toda a experiência que ele adquiriu, ele conseguiu, na realidade, trilhar novos caminhos. Quer dizer, ele acabou sendo um profissional, com uma profissão definida, porém que também consegue atuar em outras áreas. Então, às vezes, galera, a gente imagina que, vou procurar conhecer a minha vocação profissional, escolher a minha profissão e só vou fazer aquilo. Pô, a sua primeira opção de profissão pode te abrir possibilidades, outros caminhos. É óbvio que, para você ter possibilidades profissionais, buscar aí exercer, às vezes até várias coisas bacanas dentro da tua vibe, você precisa primeiro definir qual que é a sua vocação e depois, em cima disso, escolher uma profissão. Galerinha, vamos combinar, quando a gente tem que decidir, rola um medinho. Cara, por que nos momentos que a gente tem que tomar uma decisão, por exemplo, quanto à profissão, por que rola um medo? O futuro, é incerto. Porque a gente tem muitas opções e o que normalmente as pessoas, nós temos esse problema, a gente acha que a nossa escolha vai ser definitiva. Então eu vou escolher ser médico, é médico pro resto da vida. Você jogador de futebol, é jogador de futebol pro resto da vida. Então, mediante isso, a gente tem o medo não medo, mas a cautela de querer acertar para não ser julgado ou não ser massacrado, porque nem todo mundo tem apoio também. Tem pessoas que são bombardeadas, tipo, se você não der certo agora nos seus 20 anos, não vai dar certo nos seus 30, não vai dar certo nos seus 40, e não é assim que funciona. A profissão é só uma porta de entrada para você conhecer todo um universo que dá para ser aproveitado. Agora, a galerinha quer começar a escolher aí a sua profissão. Muitas pessoas ficam naquela vibe, puxa vida, mas se eu estou escolhendo a minha profissão e definir na minha mente uma profissão que eu quero, vou escolher essa profissão por grana, a escolha foi feita em cima de grana, ou devo escolher só
ou devo escolher só por paixão? A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai pensar nessa máxima, né, na grana versus o nosso amor, o nosso propósito, a nossa paixão, que é assim, o dinheiro é importante, então você vai sustentar da sua profissão, a não ser que você seja rico e não precise disso, aí você faz por hobby. Mas a gente tem que entender que o dinheiro tem um lado negativo, que é quando você fica escravo do dinheiro. Então, por exemplo, quando a gente vai escolher uma profissão, tem que ter em mente o que a gente vai fazer. Dependendo se você for uma pessoa que vai trabalhar em CLT, uma coisa normal, você vai fazer 44 horas semanais a mesma atividade. Tem pessoas que fazem outro tipo de jornada. Mas você tem que pensar, eu aguentaria trabalhar nessa mesma área, desse mesmo jeito, tanto tempo assim na minha semana? Se é não, o dinheiro só não vai ser suficiente. Vai ser legal eu ganhar 5, 10 mil reais no seu primeiro, segundo, terceiro ano. Depois disso não vai ser legal, tá? Mas eu ganho 20, 30 mil reais. Tá, mas é a carga emocional que isso está te trazendo, porque vai trazer doenças, vai trazer muitas coisas atrelado a esse cansaço mental e físico. Então o certo é você alinhar os dois, por exemplo, o que eu tenho paixão de fazer, e nessa paixão o que me daria dinheiro, como eu conseguiria vender a minha criatividade. Querendo ou não, a gente vende a nossa força de trabalho. Então, o que eu vendendo a minha criatividade de um jeito gostoso para mim, para quem vai comprar, né, meus parceiros, como que eu consigo atender isso, tá? E sem me exaurir. Porque se eu penso só no dinheiro, o meu corpo vai ter uma hora que não aguenta. Você aguenta esse baque, você tem 15 anos de idade, beleza, até os 30, 40 anos. Depois começa a vir a sequela disso. Então a gente tem que pensar, que às vezes a gente toma a decisão agora. Não, eu vou ser por causa que o salário é atrativo e boa, mas e a longo prazo? Ficar pensando só a curto prazo também não é muito legal. Mas vamos lá, tem muita gente que quando vai definir aí a profissão, pensa assim, puxa vida, eu preciso escolher uma profissão para ajudar a minha família. Nós não temos uma condição muito favorável, eu preciso ajudar a minha família, e tendo como base aí, poder auxiliar os meus familiares, meu pai, minha mãe, eu preciso escolher uma profissão que dê grana. E nessa hora, e quando bate essa vibe na gente, que eu preciso escolher uma profissão para ajudar a minha família, como decidir tendo, vamos dizer, esse monte de coisa na mente? Eu não lembro de onde que é esse provérbio, mas eu gosto muito dele, que é o seguinte: se você me dá o peixe, talvez eu não vou aprender a me sustentar. Agora, se você me ensinar a pescar, eu vou aprender pro resto da vida como fazer e como tirar o meu sustento. Se você pensa em ajudar a família, tá, legal. Só que imagina o seguinte: quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Será que o problema dessa família não é uma falta de organização financeira? Será que eu tenho que me sacrificar ao ponto de ter que carregar todo mundo nas costas? Quando a gente pensa em família, a gente tem que pensar em padrão de vida. Eu quero levar um padrão de vida de 100 mil reais. Beleza, então você vai ter que se sacrificar para ter um padrão de vida que você ganhe 100 mil reais. Mas vale a pena? Então são muitas questões sem ser levantadas. Será que a minha família não está vivendo um padrão de vida diferente? Vou te dar um exemplo também que aconteceu comigo. Eu tenho um amigo muito próximo, que o pai dele era muito rico, era fazendeiro e tal. E eles perderam a fazenda. Só que eles perderam a fazenda e não queriam perder o estilo de vida. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente pensa em profissão, não está atrelado só a dinheiro. A gente tem que lembrar que tem um ser humano por trás. Então qual que é o meu estilo de vida? Tem gente que leva um estilo de vida que 5 mil reais por mês faz o que quer, sobra ainda para viajar, para conhecer o mundo. Tem gente que ganha 15 mil reais por mês e não sobra por causa do estilo de vida. Então a gente tem que repensar. Será que o problema é o dinheiro, a profissão que eu estou escolhendo? Será que é o estilo de vida que eu estou levando? Porque é um assunto muito amplo, sabe? A emoção, cara, de ajudar alguém, ela influencia. Por mais que a gente, às vezes, a gente tente ser racional, na escolha da profissão, a emoção também acaba influenciando nessa tomada de decisão. Eu sei, às vezes eu quero ajudar minha família, mas às vezes o problema de grana é que a minha família não sabe organizar muito bem o dinheiro, e aí eu não vou tomar a decisão tendo como base só ajudar a família, o que é uma coisa válida também, mas eu posso escolher algo
que eu vá ganhar grana, né, porque é algo que eu gosto de fazer e aí o resultado pode vir, e vou ajudar minha família também. Porque qual o impacto, cara? Isso eu queria que eu entender. Imagina só, o cara vai escolher uma profissão e ele não faz a escolha da forma correta. Pô, qual que é o impacto de escolher? O que pode acontecer quando a gente escolhe uma profissão errada, que tipo, não tem nada a ver com a gente? O impacto é muito, muito, muito negativo quando a gente vai pensar no quesito emocional, até no nosso corpo. Porque você está se submetendo a uma coisa que é contra os seus valores. Vou dar um exemplo. Se eu oferecesse para você 100 mil reais agora para você assaltar um banco, você assaltaria? Vai a favor dos seus valores? Então, dependendo da profissão que você escolhe, não vai condizer com os seus valores. Às vezes a pessoa quer ser médico porque ganha muito, mas ela não tem paciência para lidar com o ser humano. Como que ela vai ser médica? Ela vai se sentir infeliz. Então vai ter um impacto emocional muito grande nessa escolha errada, na escolha só por dinheiro. Tanto é que a gente tem várias síndromes por causa disso. Síndrome, tipo, não que eu não saiba o que é uma síndrome, né? Mas síndrome aí no caso seria o quê? Tipo doenças? São doenças que vêm caracterizadas disso, que a gente chama de síndrome, porque a gente classifica como... Classifica melhor. Se o cara escolher errado aí a profissão dele, isso pode afetar até na saúde dele. Totalmente. Mental, física. Porque você imagina, eu vou ganhar 15 mil reais por mês, aí eu vou trabalhar 12 horas por dia, sem férias, sem descanso. Tá, primeiro ano, legalzinho, você é novo, você vai. Segundo ano sem férias, terceiro ano sem férias, vai começar a refletir no seu corpo. O tanto que você trabalha, você vai pensar, poxa, mas as pessoas ao meu redor estão se divertindo e eu estou preso no trabalho. Por isso que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Vida profissional, vida emocional, isso é muito importante. Ricardo, muita gente fala, cara, que propósito de vida, se você souber o seu propósito de vida, né, ajuda a escolher a profissão. Primeiro, cara, até pra galera entender, o que é propósito de vida? Isso ajuda realmente a escolher a sua vibe profissional? E uma dica aí pra gente encontrar o nosso propósito de vida que vai ajudar na escolha profissional. Muito obrigado por fazer essa pergunta. Primeiro que eu não acredito em propósito de vida, mas se a gente fosse teorizar sobre propósito de vida, é algo que você veio para fazer, tipo, você é destinado a, ou é uma coisa que você sente muito prazer em fazer. Então, meu propósito é ajudar pessoas carentes. Então, eu vou fazer todo um trabalho para ajudar pessoas carentes. Meu propósito é deixar uma marca no mundo. Então, eu vou tentar ser uma pessoa igual um Albert Einstein, uma pessoa super foda para deixar uma marca no mundo. Eu não acredito em propósito, eu acredito na vida, a vida é uma caminhada. E a gente tem momentos que a gente está pendendo mais para a esquerda, momentos que a gente está pendendo mais para a direita, momentos que a gente está no centro, tá? Então tem momentos que a gente está feliz, triste, momentos que a gente está neutro. Então eu acho que você tem que descobrir, falando em propósito, o que te traz a maior paz possível, tá? O que você faz que você consegue dormir à noite tranquilo, tá? O que não tira o seu sono, o que não faz você ficar bitolado. Por exemplo, Ricardo, como assim o que não tira o seu sono? Eu sou líder de uma equipe e essa equipe se põe em risco o tempo todo e eu durmo pensando nisso. Tá tirando meu sono. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que em vez de pensar em propósito, que é uma coisa muito forte, principalmente para um adolescente pensar em propósito de vida, tá começando a vida agora, perguntar para um adulto o propósito dele, ele não vai, a maioria não vai saber responder, é pensar o seguinte, o que me faz não sentir incomodado, tá? O que me faz dormir bem, o que me faz sentir útil sem arrependimentos, tá? E é aí que você segue como vocação. Bom, você vê que você precisa buscar o conhecimento para encontrar a sua vocação profissional. E o primeiro passo aí que você vai dar é criar o seu diário, colocando todo santo dia, pode ser um bloco de notas, pode ser um caderninho que você tem aí, todo dia aí as suas realizações, colocar o que no dia te deixou feliz, o que te deixou triste, para você ter pistas das suas habilidades, do que você gosta e começar a entender um pouco mais de como usar isso que você gosta, as suas habilidades, para encontrar a sua vocação profissional. Agora é com você.
Pega aí toda essa informação que nós passamos para você e começa a pensar como utilizar essa informação para encontrar a sua vocação profissional. Professor Igor, Professor Ricardo. que alegria!